Dava febre amarela, morreu muita gente em roda aí, eu sofreu muito. Ah, rapaz, olha. Ele gostava de uma camisa de manga comprida, olha, rapaz. José Cirilo de Araújo. Logo a Praça 21 de Abril foi campo de futebol nosso. Eu joguei futebol contra Araguaína, na Praça 21 de Abril. Eu vi Colina nascer e crescer e emancipar. Meus avós e meus pais chegou para essa terra em janeiro de 25. Era Gerais, aqui era Gerais. E acampou naquela região que hoje é Bandeirante, lá chama Serra dos Camilos. No dia 1º de maio, a tropa dos Camilos saía por balsa para pegar sal, querosene, um cavalo trazia 4 latas de querosene para alumiar o ano inteiro. Não tinha estrada, não tinha nada, a estrada cavaleira. Só a estrada cavaleira que roda. Aqui era a estrada, que dava acesso ao Rio Tocantins, que era o meio melhor de transporte daquela época. Então todo mundo que saía, que ia para Calourinda para comprar mercadoria, para cá, para a vila, passava por aqui, de tropa, e trazia por aqui. Com o isolamento, a população dependia exclusivamente da navegação pelos rios. Era o meio de deslocamento e realização de contatos comerciais. Foi apenas na metade do século XX, em outubro de 1955, com a eleição do presidente Juscelino Kubitschek, que surgiu a promessa de desenvolvimento e integração nacional por meio do audacioso Plano de Metas, 50 anos em 5. Esse projeto incluiu a proposta de transferência da capital federal para o Cerrado Goiano e concretizou o sonho de integrar todo o território nacional por meio de rodovias. Aí meu pai tomou um plano de vender o direito dele lá naquela região do Bandeirante, pro meu tio. E nós mudou para... Ele foi para Carolinda de cavalo, mas outro amigo dele. E pegou o motor e foi pro Pedro Afonso requerer uma área de terra. Que é hoje onde eu moro aqui, um pedaço da terra da minha fazenda, naquela época. Setembro de 50, ela mudou para essa região. Nossa fazenda, nós situamos aqui 7 quilômetros. Aí naquela época criou um garimpo aqui na Serra Azul, garimpo de cristal na Serra Azul. Segundo Amadeu Souza, em entrevista concedida em 2007, o fim do garimpo de Serra Azul trouxe uma grande incerteza. Para onde ir? Foi quando indicaram esse lugar, o deserto. E aqui era a nossa cidadezinha. Aqui tinha destacamento militar, tinha seus policiais, tinha a escola, tinha os bares. E aqui foi fundado por causa do garimpo de diamante. Isso aqui tem mais de 150 anos que era esse garimpo de diamante. Tinha uma rua assim, de um lado e do outro, só tinha uma rua assim. Mas nós morávamos lá, um tempo até bom lá. Isso aqui é a grota chamada Deserto, que leva o nome da Corrutela, que deu o nome à Corrutela. Mas isso aqui é onde era o garimpo em si, onde foi fundada a cidade, através desse garimpo. Eles tiravam o material, o diamante. Em 1958, o garimpo de diamantes já apresentava sinais de esgotamento. Martinho Rodrigues, morador do povoado Deserto, durante uma de suas andanças a cavalo, se depara com uma vasta área que chamou sua atenção. Um lugar privilegiado com abundância de água e colinas. Nesse mesmo ano, o presidente Juscelino Kubitschek visitava o canteiro de obras em Cercadinho e, em reunião com Bernardo Saião e representantes das empreiteiras, foi tomada a decisão histórica de estender a estrada até Belém do Pará. Martinho Rodrigues foi o meu professor. Esse Martinho veio de Carolinda. Nós andávamos nesse mundo todo, em roda. Daqui uns 100 quilômetros, 150 quilômetros, 200, nós compagávamos essa região toda. Para o Marcinho, ele andava muito, nós morávamos na beira do rio, ele sempre ia lá, ficava lá, conversava muito, contava muita história daqui, desse lugar que era muito bonito, era um lugar alto, bonito. Quando não tinha nada aqui, ele já falava muito bem daqui. E ele passando
com o avião um pouco baixo aqui na região, achou muito bonito o local. Muito bonito. Uma planície, um cerrado bonito. O que via era uma coragem de um presidente de trazer progresso norte e sul. Aí eu falando para ele, compadre, o trem agora vai melhorar, compadre. Ele disse que vai sair essa estrada aí, da Belém Brasília. Disse, compadre, isso aí só quando a galinha cria dente. Eu achava importante ele dizer isso. Os engenheiros vinham procurando as cidadezinhas pequenas, as currutelinhas, para fazer o apoio. E exatamente passou o pique da estrada principal, que já era uma picada antiga que descia, todo o serviço carroçal passava por aqui. Então eles aproveitaram essa deixa e fizeram a picada. Mas como tinha muita areia na região, e eles não tinham material para colocar nesse areal, estava difícil para colocar, eles resolveram passar lá na região, lá dividindo a parte arenosa da parte de pedregulho. Que hoje a Belém Brasília é praticamente assim. Aí foi chegando a Belém Brasília, foi desmatado, nós já morávamos aqui. Quando começou o desmatamento, nós ia para lá de cavalo, não conhecia carro, não conhecia aquele movimento, maquinário nenhum nós não conhecia. Nós íamos de carro lá para ver aqueles patrões quebrando pau com aquela luzão, nós corríamos com medo. A alteração do traçado da BR-14, que levou a rodovia para as proximidades da área avistada por Martinho Rodrigues, nas imediações dos córregos Capivara e Gameleira, reavivou seu sonho. E ele, voltando de Araguacema, Carolina, resolveu ir em Tupiratins, que aqui na época pertencia ao município de Tupiratins. Foi lá, junto às autoridades de lá, Zé Cirilo, que era prefeito, né, e reuniu com uma câmara e tudo, e deu a sugestão de ser criado um povoado aqui nesse local, que era bonito. E aí eles decidiram, eu tenho uma região ali que é muito boa pra gente fundar uma cidade, porque a BR vai passar por lá. E com isso surgiu a proposta de tirar o povoado daqui e levar para a beira da Belém Brasília, exatamente onde é a cidade de Colinas hoje. Era o pessoal de lá, vamos, aí o pessoal mais que sempre estava junto, numa campanha política, sei que bora. O Eliodoro já era dentro desse negócio. Elias Lopes, que era o comandante geral, o Kennedy, Tupiratins, essa região toda ele comandava. E aí ele disse, rapaz, entrou, tomou uma, aí cuspiu e disse assim, rapaz, me deu, vocês querem me acompanhar para nós fazer uma coisa boa, como é que ele disse, para nós caçar um lugar para nós formar uma cidade. E assim, meu pai arrumou uma caravana vindo de Tupiratins, que era Panela de Ferro, já passou a Tupiratins. Que vieram aproximadamente 10 pessoas, uma comitiva, vieram para escolher o lugar. E aí chegou ali no deserto, convidou, bora lá para a região aqui que o Martinho disse que é muito bom. E aí saiu daqui uns cavaleiros, um dia de madrugada, para Colinas, uma campina que na verdade chamava Campininha, era uma campina muito linda ali. Mesmo muito distante ao norte do estado de Goiás, o contexto de desenvolvimento do país, marcado pela construção da rodovia e pela inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, teve uma influência clara na escolha da data para a fundação da nova cidade. Foi no dia 21 de abril de 60, justamente onde é hoje, a Praça 21 de Abril. E eles cortaram um pé de folha larga
E enfiaram no chão e fizeram a proposta, que inicia a marco inicial, a proposta inicial de Colinas. Dentre outros estavam presentes José Cirilo de Araújo, Martinho Pereira Rodrigues, Elias Lopes da Silva, Manuel Francisco de Miranda, Francisco Chaves, Cândido Gonçalves Dias, José Miguel, Mael de Diamantino de Souza, Cândido Pedro da Silva e Amadeu Souza, que em registro descreveu o Planalto como muito bonito e decidiu-se: é aqui que vamos fazer. A proposta deles era fazer Ciri Lopes, mas os moradores daqui disseram: se chamar, botar Ciri Lopes, nós não chama, não adianta. Aí resolveram botar Campininha, depois de Campininha, Nova Colina, depois Nova Colina, Colina de Goiás e automaticamente Colina Tocantins. Meu pai, como agrimensor, ele gostava de registrar tudo, ele sabe, porque ele que demarcava as terras, tudo ele registrava no aparelho teodolito. Pois é, o compadre Zé Cirilo era agrimensor. E para ajudar, na época lá, foi o Enoque, e o Candinho trabalhava com ele, o seu Trindade trabalhava com ele também. E veio abrir, fazer as aberturas das ruas, a medida das ruas, tudo, fazer o traçado da cidade. Aí começou a chegar o mudanceiro de todo lugar do mundo. Mudanceiro para a colina, acampava de um lado e outro da colina. Os barracos eram de lona e de plástico preto naquela época. Começaram a tomar as providências de orientar pessoas a construir casas, aproveitando o lugar para que não houvesse invasão. Tinha no máximo, quando eu cheguei, no máximo 30 casas, que pegavam justamente na Belém, Brasília, que é a BR-14, naquele tempo que hoje é a Bernardo Saião. Muitas pessoas vieram procurar o Ponce para estudar, principalmente que lá era difícil. Mexer com o comércio, sempre mexer com o comércio. No início é ruim, né? Falta muitas coisas, não tinha polícia, o povo brigava, matava gente aí, não tinha nada. Tinha uma polícia aqui. A gente tinha muito medo. Quando anoitecia, todo mundo procurava ficar em suas casas. Que naquela época, toda semana chegava gente, mudanças e mudanças. A preocupação de todos era com a malária naquela época. Frio, que a gente passava a noite com o fogo aceso, que não aguentava o frio não. Frio demais. Pium demais, mosquito, tinha demais da conta, eu sofri muito. Muita maleta. E eu achei que era difícil a cidade lá. Eu era novo, mas achei. Mas ele disse que ia dar bom e deu. Naquele ano de 1960, o prefeito de Tupiratins, José Cirilo, se dedicou pessoalmente à distribuição de lotes no novo povoado, não podendo atender a outras demandas. Apesar de seus esforços, a infraestrutura permanece precária, com recursos insuficientes para atender ao rápido crescimento do povoado e as demandas existentes também na sede. No panorama nacional, as eleições gerais de 60 se aproximavam. Esse cenário político despertou tantas expectativas quanto as incertezas, enquanto a população do povoado depositava suas esperanças em novos representantes que trouxessem melhorias para os desafios enfrentados pela comunidade. É quando chega na pensão de Cândido Cobra, um novo personagem. Raul do Espírito Santo, ele era próximo ao governador Pedro do Vico e ele esteve pela primeira vez na região na campanha do governador Mauro Borges, que era candidato a governo do Goiás. E ele veio para cá com uma autoridade do Pedro do Vico, quando ele apareceu por aqui. E com isso ele se envolveu com a política da região, porque naturalmente ele, em nome do governador, fazendo um trabalho de campo e fazendo campanha, trazendo naquela época alguns benefícios, porque ele trabalhava no Derlo. Raul, pega um jipão desse aí do estado e enche de etebrina e vai aplicar nesse povo lá, que tem nego morrendo lá já. Trazia remédio, essa coisa toda, acabou que ele se envolveu
com a política da região. Ele passou a ter mais afinidade, conheceu o Zé Cirilo, conheceu os pioneiros que fundaram a Pedra Fundamental de Colinas, né? Ele não esteve participando da Pedra Fundamental, porque até então ele não fazia parte desse núcleo político de Colinas. Mas, posterior a isso, e com os trabalhos prestados aqui, ele se lançou vereador, na época, por Tupiratins, né? Representando o distrito de Colinas, mas em Tupiratins. Com o resultado das eleições de 1960, foram declarados vencedores Jânio Quadros, PTN, presidente da República, Mauro Borges, PSD, governador do estado de Goiás, e no município de Tupiratins, venceu Elias Lopes, PSD. O povoado de Colinas elege 3 representantes para a Câmara de Vereadores de Tupiratins: Raul do Espírito Santo, Manuel Francisco de Miranda e Joaquim Almeida do Nascimento. A posse foi marcada para 31 de janeiro de 1961. O Elias Lopes, pensando em dar um golpe, nada conseguiu enfundar o Ciro Lopes. E o Nonato, que não tem nada de tolo, cuidou logo em cair fora, para não pegar o bolo. Foi adversário. Eu fazia para o compadre Elias e o adversário lá fazia para o Tibério. Eu fiquei esperando o resultado e não chegava. Aí eu fui bater em Pedro Afonso, de motorzinho, batendo assim, fui bater lá para saber quem tinha ganho. No dia que ele ganhou, o compadre Elias chegou com a vitória, que nós descemos com a vitória, eu fazia música, fazia tudo. Mas quando eu cheguei lá em Tupiratins, estava assim de gente, o povo esperando o compadre Elias. Em 2 de abril de 1962, o povoado foi elevado a nível de distrito por meio da Lei 26, assinada pelo prefeito de Tupiratins, Elias Lopes. Na condição de distrito, o então moderador José Cirilo, juntamente com os 3 vereadores eleitos por Colinas e demais atores da política local, se tornam peça-chave na luta pela emancipação. Raul do Espírito Santo, ele ajudou na manutenção do plebiscito para a criação do município, né, para a emancipação, e com isso colheu assinaturas, fez um trabalho, e eu quero aqui até fazer jus ao nome do Raimundo Dourado, na época, que foi o braço direito dele nessa coleta de assinaturas, e com isso ele ajudou a materializar, ele sendo vereador do distrito. Também havia outro vereador no distrito, que era o Macaúba, né, que era vereador também. O governador Mauro Borges sanciona o projeto de lei número 4.707 de 23 de outubro de 1963, que promove o distrito à categoria de município e autoriza a sua instalação em 1º de janeiro do ano seguinte. Portanto, passou a se chamar Colinas de Goiás, com área de aproximadamente 785 km², e assim se desmembrando do município de Tupiratins. E nas discussões, nos debates pela emancipação, ele tendo essa aproximação com o governador, acabou fluindo a emancipação do município, seguido da nomeação de prefeito de Colinas em 63. Zé Cirilo, que era o chefe, inclusive eu fazia parte das reuniões, e aí eu e os meus colegas fizemos uma proposta ao Zé Cirilo, naquele momento fosse discutido o prefeito nomeado. Isso foi um dia de quinta-feira, e ele disse, não, vamos reunir sábado. Aconteceu uma importante. Sexta-feira à noite, o Raul do Espírito Santo chegou com a nomeação dele de prefeito. Conseguiu lá, com Pedro do Rico, foi com o filho, que era o governador Mauro Borges, né? Já trouxe a nomeação de prefeito nomeado, que foi inclusive uma decepção para todos nós lá. E o Zé Cirilo não reagiu, e ninguém, que ele era o chefe, né? Não reagiu, e o Raul ficou sendo prefeito. Na verdade, o Zé Cirilo nem queria. O Zé Cirilo era uma pessoa assim, muito conciliadora. Então, após a nomeação em 63, que começou a ter a movimentação para a implantação do município de Colinas, acontece o golpe de 64, o golpe militar de abril de 64, onde, junto com o governador Mauro Borges, que teve intervenção em Goiás, caiu todos os decretos de nomeação e ele foi destituído do cargo aqui em Colinas em 64. Com a queda dele, veio o Numeriano Bezerra, nomeado naquele momento. Aí veio um senhor de Dueré, Numeriano Bezerra. Ele era ligado ao DN. Meu pai veio de Dueré, Tocantins, já era político lá na época. E chegando aqui, ainda trouxe comércio para cá.
foi um dos primeiros comerciantes aqui da cidade e juntou a outras pessoas que já se encontravam aqui. E meu pai foi nomeado na época devido ao golpe militar de 64. Com isso, os militares da época, né, o nomearam aqui em Colinas. Em 65 já houve eleição não para prefeito, eleição para vereador, na qual eu fui candidato a vereador, juntamente com Siqueira Campos e mais uns outros colegas. Aí já em 66 foi a eleição para prefeito, que o mandato de vereador só foi 1 ano, né? Aí a eleição para prefeito e vereador, que naquela época eu fui candidato a vice-prefeito juntamente com Aurindo Ferraz Meira, um baiano, gente muito boa, de uma pessoa de grande responsabilidade. E o Zé Cirilo, candidato do outro lado. Zé Cirilo e Carlos Francisco de Souza, Carlito, com o Zé Cirilo. E aí na eleição ocorreu um fato muito interessante. Na última, faltando só uma urna para ser apurada, o Aurindo, que era juntamente comigo, nós estávamos com 16 votos de frente. A gente já estava praticamente comemorando já a vitória. Quando abriu a última urna, Zé Cirilo tirou 30 votos de frente nessa última urna. Aí quem ficou com 16 votos de frente foi o Zé Cirilo. Nós perdemos. Aí o Zé Cirilo foi o primeiro prefeito eleito de Colinas. Em 1965, José Cirilo e Carlito tornaram-se o primeiro prefeito e vice-prefeito eleitos, marcando o início de uma nova era para nossa cidade. Este marco nos lembra que o futuro é construído com união e esperança. Hoje, vivemos os frutos desse legado e nossa história continua viva, com cada geração escrevendo novas páginas. Portanto, este foi apenas o começo de muitas outras lutas e conquistas. Colinas te conheço, sei de quem é filha. Seu pai garimpo deserto, sua mãe Belém, Brasília. Colinas te conheço, sei de quem é filha. Seu pai garimpo deserto, sua mãe Belém, Brasília. Colinas te conheço, do garimpo Serra Azul, PR-14, ferrovia Norte e Sul. Colinas te conheço, Rio Tocantins e Araguaia, trazia e levava o que a gente precisava. Colinas te conheço, rio abaixo, rio acima, Panela de Ferro, Filadélfia, Carolina. Colinas te conheço, do Centro-Oeste, Goiás.